E junto a esta conversa o engenheiro José Cardoso Pereira, professor investigador do Instituto Superior de Agronomia. Claramente o vento é forte, ouve-se perfeitamente o vento. Esta zona de Monchique, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal das 7. Obrigado. Esta zona de Monchique é uma zona específica? Ou tem alguma caracterização? Nós, cada vez que ouvimos os nossos colegas em direto, falam dos eucaliptos, dos malfadados eucaliptos. Sim, Monchique tem várias especificidades. Por causa da altitude que a serra alcança, embora esteja no extremo sul do país, há muitos daqueles sítios que têm um ambiente e umas condições para crescimento da vegetação que são mais característicos do centro do país. Há ali sítios tão verdes e luxuriantes que eu quase diria são quase como Sintra ou Bussaco, embora esteja bastante mais ao sul, por causa de ter costa marítima perto quer do sul, quer do oeste, e da altitude, tem condições muito favoráveis para o crescimento da vegetação. Tem um regime de ventos bastante variável. Eu já presto atenção a fogos na Serra de Monchique há algumas décadas e já vi fogos naquela zona a propagarem-se com ventos de norte, com ventos de sul, com ventos de leste. Com ventos do oeste provavelmente não, que é ar fresco, úmido, que vem do mar. Agora, todas as outras possibilidades eu me lembro delas. É uma zona acidentada, com relevo, com uma topografia complicada, que está fortemente arborizada já desde algumas décadas e desde algumas décadas que tem sérios problemas deste género. Isto não é propriamente uma novidade. O primeiro grande fogo que eu tenho conhecimento, embora não tenha detalhes, é de meados dos anos 60. Depois, desde que eu comecei a trabalhar no assunto e que temos trabalho feito de interpretação de imagens de satélite e de cartografia detalhada dos fogos em Portugal, temos um fogo grande em 83, na orla leste da Serra. Depois, 8, 10, 12 anos depois, há fogos em 91 e em 93. Depois há de novo o grande incêndio de 2003, não, em 2003 houve 3 incêndios, que no total queimaram 70 mil hectares, foi o maciço da Serra de Monchique quase todo, e agora, 15 anos depois, estamos a assistir a esta situação. O fogo tem-se propagado sobretudo de norte para sul, ou ligeiramente de noroeste para sudeste, e basicamente já atravessou a serra do extremo norte até ao limite sul. Que dimensão pode atribuir este incêndio? É um grande incêndio? É um grande incêndio. Daqueles que fica para a história? Sim. Para eu ainda não tenho medições feitas, mas já estive a olhar para imagens de satélite. Nós temos essa imagem que foi disponibilizada para a Proteção Civil. Eu não sei se a realização está pronta para mostrar essa imagem. Nós estamos, entretanto, a receber imagens em direto, mas neste momento essa imagem de satélite se calhar seria útil para a nossa conversa. Aqui está ela. Sim. Esta foi tirada durante a noite de ontem. Pois, eu já vi mais recentes e imagino que se deva estar muito perto dos 20 mil hectares. Não sei dizer se ligeiramente abaixo, ligeiramente acima, mas imagino que a área queimada já deva andar perto dos 20 mil hectares, o que é um incêndio muito grande. De grandes proporções. Em relação a esta habitação dispersa de que nós temos falado, ajuda, dificulta? Dificulta muito. Dificulta muito porque... Eu pergunto se ajuda, porque normalmente as pessoas têm, nesta zona do país, têm mais ou menos os jardins tratados, sim. têm a rega automática, às vezes não. Às vezes não. Eu diria que provavelmente é uma minoria, quer dizer, as coisas que são mais de recreio, de turismo, de segunda habitação, sim. As povoações tradicionais, com certeza que não. É uma situação, é um tipo de ocupação do território muito complicado, esse com povoações dispersas e ainda pior que povoações dispersas, casas individuais dispersas, porque isso força também a uma dispersão dos meios de combate que têm de ir proteger não 1 ou 2 ou 3 sítios, mas dezenas deles, e tem de se espalhar muito pelo terreno, enfraquecendo-se em cada local. Às vezes eu ouço conversas que as pessoas parece que têm a percepção de que este tipo de ocupação da terra, esta paisagem, chamemos-lhe, é sobretudo gerada porque se foi construir inadvertidamente no meio da floresta, da vegetação, etc. Isso claro que acontece, mas também acontece muito o oposto. Algumas daquelas aldeias estão lá há séculos e foi a arborização que em décadas mais recentes veio cercá-las
de floresta, ou foi o abandono das áreas agrícolas que as veio cercar de mato. Portanto, quando temos estas situações, não foi necessariamente uma coisa recente de urbanização, de segunda habitação, etc., que se espalhou pelo meio da floresta. Isso acontece, mas não é só isso. Foi também o cerco por vegetação de uma estrutura de povoação multissecular que, por causa da arborização e do abandono das áreas agrícolas, hoje em dia tem muito mais quantidade de vegetação mais propensa ao fogo do que historicamente tinha, quando também lá viviam mais 4 ou 5 ou 6 vezes mais pessoas que usavam a terra com muito mais intensidade e que, portanto, preveniam este tipo de circunstâncias. Hoje, ao longo do dia, fomos falando de um ano de prevenção, ou pelo menos um ano em que falámos muito de prevenção. Nunca, já trabalho em jornalismo há alguns anos, não me lembro de nunca termos falado tanto de prevenção, claro, e das regras e dos cuidados que se deve ter. Acha que mesmo assim resultou esse apelo? A prevenção não funciona nos ritmos e nos tempos do sem combate. Sem dúvida, mas vê alguma coisa diferente? Vejo alguma coisa de diferente, vejo nomeadamente a insistência e o esforço que houve naquelas meia dúzia de metros quadrados em torno das povoações e das casas, que pelo menos terá facilitado evacuações, feito com que os fogos não chegassem com tanta intensidade tão próximo do casario. Repare que estamos a falar de 20.000 hectares queimados, muitas povoações envolvidas, muitas casas dispersas e ainda não morreu ninguém, ainda não sabemos qual é o número de casas queimadas, mas é diferente, é substancialmente diferente do que se passou o ano passado, nomeadamente o ano passado em fogos de dimensão comparável. Do ponto de vista de proteção das povoações e das pessoas, se estamos a falar do ponto de vista de proteção da floresta, da vegetação, das áreas agrícolas e do meio natural, isso é uma conversa completamente diferente. Isso aí mudou muito pouco. Isso aí mudou muito pouco. O que é que não mudou? Não mudou, repare. Bem, não se transforma a floresta num ano. Com certeza. Evidente. Com certeza. E não só a floresta, o território todo, porque não é um problema da floresta, é um problema da floresta, das pastagens, dos matagais, das áreas agrícolas, do território rural, do espaço rural todo ele. E depois repare que o problema é muito complicado e é agravado, porque estávamos a dizer que a prevenção terá dado condições para que o combate esteja a funcionar melhor. Mas, frequentemente, tem-se expectativas descabidas em relação ao combate. O combate, claro que eu não vou entrar nos detalhes de nesta casa podiam ter feito assim, podiam ter regado aqui, claro, atacado, posto o autotanque acolá, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar, larga escala, destes 3 dias, destes 20.000 hectares. O combate está essencialmente a fazer aquilo que se pode esperar dele, que é, lá está, proteger as pessoas, proteger as povoações, proteger as infraestruturas. O combate dá uma contribuição, mas sistematicamente, não é este ano nem agora, uma contribuição bastante reduzida na redução da área queimada. O combate serve muito pouco para reduzir a área queimada, serve essencialmente para fazer o que está a fazer aqui. Este fogo vai parar quando ou chegar a sítios que têm muito pouca vegetação, porque vem para sul e chega ao Barrocal e deixa de haver floresta e mato, ou porque as condições meteorológicas vão mudar, ou porque o vento roda e ele começa a propagar-se para cima da área que já ardeu ontem ou antes de ontem, etc. E vai ser nestas circunstâncias que o fogo vai parar. Não é o combate por meios terrestres, por meios aéreos, seja o que for, que vai fazer algo de muito substancial para parar quilómetros de frente de fogo. Vão ser no espaço a distribuição da vegetação e no tempo a meteorologia mudar. Engenheiro José Cardoso Pereira, obrigada pela sua análise ao que nós sabemos deste fogo que infelizmente está longe de estar controlado por aquilo que nós percebemos. Até uma próxima neste jornal.